Fala, meus queridos! A Polícia Federal, determinado dia, acordou e descobriu que tinha que pegar alguns computadores da ABIN para investigar aquela história doida lá da ABIN paralela. Pois bem, você deve estar pensando agora, há quanto tempo essa investigação já está acontecendo? Praticamente desde o início do governo do Lula. Para ser mais exato, desde quando ele trocou o chefe da ABIN em março de 2023, é quando está acontecendo a dita da investigação. E aí, meu amigo, está uma celeuma braba lá na ABIN, na Polícia Federal, pois os agentes da Agência Brasileira de Inteligência, os agentes secretos do Brasil, estão sendo meio que inicialmente acusados de estarem, de algum modo, ocultando provas. Meu amigo, então eu vou expor aqui tudo bonitinho e na sequência vou mostrar aí que está acontecendo uma injustiça horrível contra o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. Dessa vez, com tanto problema, tanta coisa complicada que o Valdemar fez na vida, está passando por um momento muito difícil, acredite você, por um momento aí de injustiça. Então eu peço o teu like, desde logo, por favor, peço que compartilhe este vídeo aqui nas suas redes sociais, se possível fazer uma doação ou pelo Pix aqui, ó, o Pix é o e-mail, doiparowill@gmail.com, tudo minúsculo, botei tudo maiúsculo para ficar mais fácil de ver, ou se preferir, você pode também doar através do Valeu Demais, tem um botãozinho aqui embaixo, tá bem? Começando então pela Polícia Federal cobrando documentos sobre a formatação dos computadores da ABIN. Olha só, meu amigo, a Polícia Federal resolveu que tinha que cobrar mais coisas, quer informações de tudo quanto é jeito, quer saber de ofício, enviou ofício na segunda-feira, dia 23, para o cara que fora nomeado pelo Lula em março de 2023, um ano e meio atrás aproximadamente, Luiz Fernando Correia. Os investigadores da corporação, da Polícia Federal, pediram documentos de recolhimento de notebook e mais um monte de aparelhos eletrônicos. Uma lista de tudo que fora formatado. A Polícia Federal resolveu fazer isso depois que a direção da ABIN respondeu de forma pouco conclusiva na avaliação lá das pessoas da investigação da Polícia Federal, ok? Por que os computadores foram formatados se está acontecendo há mais de um ano a dita investigação sobre a ABIN paralela? E aí a resposta veio de ofício, então é troca de ofício. Eu fiz para um lado, eu fiz para o outro. A ABIN disse assim, olha só, tiveram que formatar os computadores e, obviamente, as máquinas foram recolhidas por causa que um sistema que era utilizado para trabalho através de home office e tais estava desatualizado o dito do software, então teve que trocar o software e para isso aí ficar tudo bonitinho, não ter problema, vai que tem vírus, né? E aí tudo teve de ser atualizado. Em agosto, a ABIN, então, mês passado, resolveu que os equipamentos deveriam ser recolhidos, mandou lá para o setor de informática, foi tudo formatado bonitinho, e aí lembraram da dita da investigação, ou melhor, a Polícia Federal lembrou da dita investigação que tem aquela finalidade de acusar o nosso querido e amado Bolsonaro. Pessoas foram intimadas para depor e lembraram assim os agentes que tiveram que prestar depoimento na PF. Olha, tem uma lei aí de 2013 que pune agentes do governo que querem omitir dados e documentos e, obviamente, tentam destruir provas, porque se está apagando conteúdo de disco rígido de computador, é praticamente destruição de provas, ok? Durante investigações, a cúpula da ABIN decidiu então que ia mudar alguns procedimentos quando vão ser acessados determinados softwares. Tem um software cujo nome é Cortex e reúne informações das câmeras de segurança espalhadas por todo o Brasil. Olha só que novidade, hein? Modelo Xi Jinping de fiscalização das pessoas. Eu tinha certeza que uma das atribuições da ABIN era justamente ficar protegendo a nação de problemas externos, né? Não para ficar olhando a população ali. E eu acho que também talvez fosse uma boa ideia a Polícia Federal ter acesso a essas câmeras. Quem sabe, né, um pouco aí do tráfico de drogas,
tráfico humano, tráfico de armas, acabe diminuindo também, porque segundo aí, né, processos judiciais que acontecem no país inteiro, a polícia nunca tem todas as informações de como que a droga chega no destino, de onde ela vem, de onde ela vai, e que é praticamente por sorte quando alguns caminhões são parados e algumas toneladas de drogas são apreendidas. E agora ficamos sabendo aí, meio que sem querer, que a ABIN tem câmeras espalhadas pelo país todo e tem um software específico para isso. De todo modo, pegando o tal do programa chamado Cortex, esse que eu acabei de explicar, para que o agente tenha acesso às tais câmeras e tudo mais, ele precisa pedir autorização a um superior hierárquico. Bom, meu amigo, isso tudo é para dizer o seguinte, que a ABIN está tentando esconder provas, destruir provas. A ABIN está contra o governo, contra a justiça? A ABIN, então, trabalha a favor do Bolsonaro? Te parece fazer alguma lógica essas conclusões? Não faz lógica alguma, porque é tudo insanidade. O Lula, que odiava a Polícia Federal, agora ama a Polícia Federal. O Lula, que odiava uma parte do Exército, agora ama uma parte do Exército e fica atacando a agência à torta e à direita. Parece que quer descredibilizar a agência aí que, como eu falei agora há pouco, serve como barreira contra inimigos externos. A avaliação de que a ABIN está isolada dentro do governo do Lula, segundo as investigações da própria Polícia Federal. Agora, os investigadores miram uma suposta tentativa de embaraçamento da atual direção da agência no que diz respeito às apurações, à investigação, e deve trazer ainda mais problemas da ABIN dentro do próprio executivo. O cara que o Lula indicou em 2023, ele não se dá muito bem nem com o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e em que pese ninguém se dê bem com o Rui Costa, mas segundo o que é dito na reportagem, o chefe da ABIN, ele é amigo do Lula, então é só o Lula que segura o cara. O ponto é, essa problemática toda aí vai acabar estourando no cara que o Lula nomeou, vão ficar recrudescendo essa história a respeito da ABIN paralela, não vão chegar a lugar algum. É há mais de um ano investigando sem se ter uma conclusão. Aliás, a maior parte das investigações no que diz respeito ao Bolsonaro, elas se estendem ao longo do tempo e não se chega a lugar algum. É impressionante, não é? Nunca encontram nada, aí o inquérito não finaliza e a mídia fica trazendo paulatinamente, de tempos em tempos, esse mesmo tipo de argumento de volta. Penso que o ministro Alexandre deveria mandar para o arquivo a maior parte dos inquéritos e também dar uma esquecida no Bolsonaro, largar ele de mão e deixar o Bolsonaro viver a vida dele e ele lá continuar sendo o ministro que defende a democracia. Só para finalizar a parte da ABIN aqui, o relacionamento com os ministros do governo do Lula também é retraído. Da esplanada do Cachaça, o diretor da ABIN mantém maior contato com o general Amaro, que é o chefe do GSI, né? O ministro-chefe do GSI. Tá feia coisa aí pro Luiz Fernando Corrêa, o diretor da ABIN, e vai acabar estourando tudo em cima dele. Cachaça não vai segurar a bronca, não. Avançando aqui, falando a respeito do Valdemar. Ô, meu amigo, veja só, o Valdemar, ele é um cara que, durante a sua vida, esteve envolvido aí numa série de coisas, andou junto de um monte de gente que fez coisa errada, acabou se envolvendo com o mensalão, né? Pobre do Valdemar, e isso é uma ironia, tá bom? Ele foi processado e condenado no mensalão, até segunda ordem, ele cumpriu com as suas obrigações jurídicas, não deve mais nada para o povo brasileiro. Bom, de qualquer forma, ele continua sendo presidente do PL e tem dado apoio ao Bolsonaro. Mas o ponto não é esse, o ponto é o seguinte, agora a mesma Polícia Federal que está investigando a ABIN aí, que eu falei agora há pouco, chegou e disse assim, bom, o Valdemar sabia que quando ele ingressou com aquela ação, lá no final de 2022, que resultou numa multa de 22 milhões para o PL, aquela ação que estava pedindo para a Justiça Eleitoral revisar, fazer de novo, recontar os números que acabaram por eleger Lula, através de uma perícia feita no celular de uma das pessoas que trabalhava naquele Instituto Voto Legal, que elaborou um relatório e disse para o Valdemar assim, ó Valdemar, não tem nada, tá tudo certo, tá tudo do peru, Cachaça foi eleito mesmo. Não há o que possa fazer. O Valdemar diz
a reportagem e diz a Polícia Federal, através das palavras da reportagem feita pela CNN, que ele recebeu a mensagem, confirmou que tinha entendido a informação contida na mensagem e mesmo assim entrou com uma ação. Ele foi sancionado lá pelo Xandão, que deu a multa, e agora a Polícia Federal diz assim: a investigação, que eu acabei de explicar, faz parte do inquérito do golpe. De acordo com os investigadores, a descoberta robustece o indiciamento de Valdemar da Costa Neto, que deve acontecer ao fim dessa apuração após as eleições municipais. Resumindo, meu amigo, querem prender o Valdemar por causa de uma ação judicial ingressada. O cara não pode mais nem recorrer à justiça. E olha que o TSE, de acordo com o direito brasileiro que a gente aprendia antigamente nas faculdades, porque fica mudando todo dia, o tempo todo, o fato de entrar com essa ação já foi devidamente sancionado. Xandão disse, olha, e o nome disso é má-fé, litigância de má-fé. Tá aqui, paga essa multa aí e tá tudo certo, tá tudo resolvido. E agora a Polícia Federal faz essa conclusão para poder denunciar o Valdemar. Eu fico com a opinião do Ciro Gomes, se quer tanto prender o Valdemar, é muito mais fácil ir lá na casa dele, que tem a chance de 50% de encontrar alguma coisa criminosa. Para prender o Valdemar, é muito mais fácil seguir esse caminho aí do que ficar inventando essa confusão toda aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Wilson, é meio complicado. É bem complicado, porque o Valdemar aí, ele tem os problemas dele, mas nessa função da ação do final de 2022, que pediu uma revisão ao TSE, nisso daí, tadinho do Valdemar, ele tá inocente. Então, meus queridos, eu peço o teu like, por gentileza, compartilhe aqui com todo mundo, faz uma doação no Pix, doe para o will@gmail.com ou através do Valeu Demais. Eu te agradeço muito, muito obrigado, um beijo em vossos corações, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu, falou, tchau, tchau.